Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também eu começo por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, bem como a respectiva comitiva que a acompanha hoje. Nutricionistas, peço desculpa, hoje são 5, portanto, são muitas. Sra. Bastonária, algumas das preocupações que aqui nos trouxe, que têm a ver mesmo com o core daquilo que é a regulamentação das profissões, nomeadamente a questão dos atos, é algo que desde a Lei Quadro vem a preocupar o PSD, por causa daquela que é a salvaguarda do interesse público das profissões, bem como depois mais outras questões que nos foi aqui colocando e que irei a elas mais tarde. Quanto aos atos dos nutricionistas, no artigo 61A, de facto nós passamos nesta proposta relativamente à ordem dos nutricionistas, passamos a ter aqui uma definição definida e clara de atos de nutricionistas. Não obstante, e essa é uma das preocupações que nós temos, a Sra. Bastonária também aqui acabou já por trazê-la de certa forma, temos depois aquilo que vem nos dizer a seguir o número 3, o número 4 e o número 5, que no fundo são excepcionalidades a todas estas competências que aparentemente já estavam perfeitamente definidas. Se não, atentemos ao facto que diz a proposta enviada pelo Governo quais são as competências no número 2, mas diz que no número 3, logo, que o disposto no número anterior não prejudica o exercício de dados neles previstos por pessoas não inscritas na ordem, desde que legalmente autorizadas. Ou seja, na minha leitura, mesmo aqueles que são os atos aparentemente reservados aos nutricionistas, eles na verdade também não estão reservados por força aqui logo do número 3. O mesmo sucede ainda depois com o número 4 e o número 5 também vem excepcionar pessoas legalmente autorizadas a exercer os atos que aparentemente são dos nutricionistas. E isto sim, até por aqueles motivos que a Sra. Bastonária aqui nos explanou na sua intervenção inicial, é motivo de preocupação. A segurança alimentar, sem dúvida, e algo a que não resisto, que atualmente temos os custos de tudo e, portanto, também corremos o risco de termos uma série de charlatões a exercerem com um diploma tirado num qualquer local que não sabemos muito bem onde, mas que legalmente habilitados perante esse princípio e que, não estando sobre a alçada de qualquer ordem, de quaisquer regras deontológicas, de quaisquer regras definidoras até da própria competência, passam a colocar aquele que é o interesse público, porque esse tem que ser o objetivo final sempre das profissões reguladas, que é a segurança e o interesse público dos consumidores, dos clientes, dos destinatários, como quiserem lhe chamar, mas do público em geral, que é isso que temos que refletir no fim do dia, que é essa. E, Sra. Bastonária, com todas estas exceções que, na verdade, estão a derrogar todas aquelas que são os princípios gerais da própria norma, qual seria para os nutricionistas a forma de nós colmatarmos esta desregulação que se está a fazer despoderadamente ao abrigo de uma aparente regulação? E, portanto, esta era a primeira pergunta que gostava de lhe deixar. Também depois uma outra questão que a Sra. Bastonária foi aqui colocando, mas também não teve tempo de depois acabar a sua explicação, que tem a ver precisamente com a questão do órgão de supervisão. Como sabe, desde a Lei Quadro que o PSD colocou uma série de restrições e uma série de dúvidas relativamente à forma como o diploma estava pensado em termos de supervisão e dos novos órgãos. No entanto, e secundando-a também, se me permite, a verdade é que já não estamos no tempo de discutir essa parte e, portanto, dentro daqueles que são os condicionalismos de uma Lei Quadro, quais acha que deveriam ser as intervenções que nós podemos ainda fazer para que as ordens funcionem melhor, neste caso a ordem dos nutricionistas, porque também, e permita-me dizer-lhe, o facto de se ter feito um único diploma legal, nós vimos aqui muito copy-paste de uns para os outros, para profissões que nada têm a ver umas com as outras, pois as realidades são completamente diferentes, as suas idiosincrasias, as suas competências, até a sua organização é muito diferente e, portanto, era importante que no fim deste processo se pudesse, pelo menos, colmatar aqueles que são os erros que vêm do copy-paste que notoriamente foi feito pelo Governo ao preparar estes diplomas e que é de evitar. Tomamos boas notas das questões que colocou relativamente às tecnicidades. Tem de ser atos, porque de facto a Lei de Quadro fala em atos, não fala em competências, não obstante a intencionalidade ser claramente a mesma. Portanto, essas gralhas todas parecem-me importantes e também, e o PSD vai analisar todas estas propostas, como devem calcular, a questão do prazo, que é paralela
a todas as ordens, dizer que 120 dias não é suficiente para o regulamento e para desencadear um processo eleitoral por forma a cumprir as novas exigências da lei. Portanto, agora espero que nos possa também ajudar nesta segunda fase e o PS está, como sempre esteve, disponível para tentar melhorar este diploma, ou pelo menos fazer o possível. Muito obrigada.